aqui. Eu tenho Você uma tem inveja disso aqui, filho. Pra que vocês vão ficar Você tem inveja, Porque eu não quero que ele faça isso. Eu pedi pra ele sair fora, não sai fora. E você tá esperando? Você tem inveja disso aqui, moleque, escuta aqui, ó. Você chamou? Você tem inveja disso aqui, rapaz. Você tem inveja dessas famílias aqui. Eu também posso ter a mesma coisa que o Você tem senhor. inveja disso aqui. Posso ter a mesma coisa que o senhor. Posso ter a mesma coisa que o senhor. Você nunca vai ter. O senhor conseguiu por quê? Porque seu pai te deu ou porque você trabalhou? Eu já nasci. Então, você trabalhou? amiga. Você trabalhou? Muito tempo. O meu também tá. Como que você acha o meu nome? Mateus. Tá na Bíblia também. O seu nome é Matheus agora? É. Você vai mentir aí. O senhor... Fala, seus malgramados. Na última sexta-feira veio à tona mais uma daquelas cenas clássicas e nojentas do Brasil de classe média que se acha bilionário, mas que se perder a única fonte de renda que tem, vai parar embaixo do viaduto na melhor das hipóteses. Em Valinhos, cidade aqui do interior de São Paulo, Matheus Almeida, de 31 anos, é flagrado ofendendo um entregador de aplicativo e diz que ele é semi-analfabeto, tem inveja da cor dele e ainda tira um sarro do calçado que o motoboy está usando. O caso, claro, deu o que falar, ninguém fica indiferente ao ver uma cena como essa. E obviamente já virou um motivo para o Luciano Huck tentar se promover às custas do motoboy, que também se chama Matheus. Minutos depois do vídeo viralizar, ele disse que daria uma moto para o rapaz, caso conseguisse algum patrocínio. Claro, colocar a mão no bolso ele não ia fazer, né? Também ele deve ter pensado: a gente poderia utilizar aqui a fama do Matheus para promover uma gincana com ele, quem sabe? Quem sabe a gente poderia dar uma moto até melhor para ele se ele conseguisse pegar uma entrega do Madeiro, levar até a minha casa em Angra dos Reis e ainda conseguir me entregar um lanche quentinho. Se ele conseguir fazer isso, a gente pode pensar em algo melhor. Se não conseguir, eu vou ligar pro pessoal da Dafra mesmo e ele que se vire aí com essa moto quando ela começar a dar problema de manutenção. Tá, essa última parte aí eu inventei, mas com certeza passou pela cabeça do Huck e alguém deve ter falado: não, cara, pega mal. Como pegou mal também ele ter feito esse tipo de promessa baseando-se aí na ajuda de um patrocinador e não mesmo sendo ele o cara que financiou o automóvel. Então, um cara mais oportunista que ele, que é o Matheus Ceará, humorista do SBT, que eu nem conheço, mas só por trabalhar nessa emissora tenho certeza que é sem graça, foi lá e presenteou o motoboy com uma moto antes do Luciano conseguir. Eu sei, é muito Matheus envolvido na história aí, mas é melhor a repetição de um nome do que a invenção, né? Eu posso dizer isso com toda a clareza do mundo, porque minha mãe me presenteou com um Jeverton depois do Helder. Isso mesmo que você ouviu. Mas voltando ao caso em si, vamos deixar de lado aí o Matheus Ceará e o Luciano Huck, é que na verdade isso vai muito além das discussões que vimos na internet desde então. A direita autoritária está elogiando o Matheus por ser religioso, ele é testemunha de Jeová. Já a direita liberal, que vai usar o SUS quando tiver as veias entupidas de cheetos, está elogiando o Matheus por ter conseguido um veículo sem depender da ajuda do Estado. Já a esquerda liberal comemora que o Matheus não deu uma surra de capacete no racista Janjolão e nós aqui da Galãs só comemoramos uma coisa: o fato de alguém da classe trabalhadora ter colocado um idiota em seu devido lugar sem ter que recorrer à gritaria e baixaria, porque ele foi bem tranquilão. Claro que a gente adoraria ver uma surra de capacete rolando naquele vídeo, porque nós não somos tão politicamente corretos assim. Vamos fingir isso aqui não. Mas, enfim, não aconteceu, tá tudo bem também da forma como as coisas foram conduzidas, né? Aí teve gente querendo passar um pano: não, mas olha só, o cara que acabou sendo agressivo ali, ele é esquizofrênico, autista, seja lá o que for. Bom, nós falamos numa live também sobre isso, falamos, tudo bem, pode até ser, mas preconceito, racismo não vem embutido numa condição de depressão, esquizofrenia, autismo, seja lá o que for. Isso aí o cara aprendeu em casa e está reproduzindo socialmente. Ah, mas vocês não são formados em nada na área, como é que vocês estão dizendo isso? Bom, o Christian Dunker, que é um psicanalista renomado, disse o mesmo. Se ele disse, então nós estamos usando a palavra do Christian.
e se eventualmente essa pessoa for esquizofrênica, a família também tem que proteger o indivíduo no caso de se relacionar com a sociedade, já que o rapaz é reincidente e já até tacou uma pedra no carro de uma vizinha, o que fez até a mulher se mudar de casa. Então, sim, gente, não dá pra passar pano em algo assim de forma alguma. A gente percebe, porém não faz sentido, né, a situação que estava encaixada, né, por ele morar sozinho, né, ter uma vida social, né. Então, assim, até talvez a gente viu por essa atitude agressiva, porém não fazia sentido, né. Dito isso, vamos recapitular aqui o que tem rolado no Brasil desde sempre, mas que só agora ganha mídia. Sabe por quê? Porque finalmente está sendo filmado. Isso aí não é novidade. O Brasil tem uma burguesia burra, racista, tosca e analfabeta e que se acha melhor que qualquer um que esteja relativamente abaixo dela. Não precisa ser muito não. Mesmo morando num condomínio como esse que a gente está vendo aí nas imagens dos Mateus, em que as casas são coladinhas, aqueles tipos de casa que se você peida, o teu vizinho ouve e comenta no outro dia com um outro vizinho que também ouviu esse vizinho, o segundo, peidando na casa dele. Isso também prova que não há nada mais frágil do que ser de classe média no Brasil, né? Esses imóveis que a gente está vendo nessa imagem, na verdade, ela é uma demonstração da fragilidade do que é ser classe média. Olha o tipo de condomínio que nós, quando somos de classe média, temos acesso. E vocês também já devem ter sentido na pele essas pequenas diferenças do cotidiano, de pessoas que são um pouquinho melhor que vocês financeiramente e que acabam te humilhando. Vocês sabem muito bem que isso acontece diariamente. Só faltava ser filmado e mostrado nas redes sociais. Eu lembro aqui do meu pai, por exemplo, dono de bar. Tinha uma vida relativamente tranquila, a gente sempre morou na Zona Leste, mas era uma vida confortável. Aí, um dia ele começou a fazer umas cagadas nos negócios dele lá. E o que aconteceu? Aconteceu que em pouquíssimo tempo ele estava em casa sem renda nenhuma. Se a gente não tivesse uma casa já quitada, talvez tivéssemos ido pro olho da rua. Também vou citar um outro caso pessoal aqui para falar de outro ponto dessa cena. Muita gente falou, ah, mas nem é racismo, o Mateus não é negro e tal, então não tem como ser racismo. Bom, o cara foi racista. A atitude dele é racista. Eu, que tenho mais ou menos a mesma cor ali que o Mateus, também já passei por isso. E aí, esse debate sobre racismo, ele é muito mais profundo do que a gente imagina, né? Porque racismo, ser negro, ser branco no Brasil, é uma construção social. No bairro que eu cresci, ninguém nunca falou sobre a minha cor de pele. Eu fui levado a acreditar que eu era branco durante minha vida toda. E aí o que aconteceu? Uma vez ali eu fui estudar num bairro ítalo-paulista aqui de São Paulo, na própria Zona Leste, e o pessoal começou a fazer umas piadinhas com a minha cor, por eu ser um pouco mais escuro que eles. E aí eu comecei a perceber como as coisas são construídas socialmente, e isso vale também para o motoboy Mateus, né? Ele pode ser lido como negro por alguns, pode ter os privilégios de branco em outros momentos, mas a questão ela é muito mais profunda do que, ah, não, mas ele tem o cabelo liso ou não tem o nariz largo. Não é bem por aí que a discussão é, não. A construção social é muito mais complexa do que a gente imagina. E esse caso veio mostrar também que o humilhado muitas vezes pode nem ser uma pessoa politizada como o motoboy não é de fato. Mas uma pessoa muito consciente dos direitos que ela tem enquanto cidadã. É isso que o Mateus demonstrou, principalmente na entrevista que ele concedeu ao Léo Dias no jornal Metrópolis lá de Brasília. E pode parecer pouco pra gente que está convivendo aqui os debates ideológicos, diários, mas não é não. A gente vive um país em que a elite faz com que nós tenhamos vergonha de nós mesmos. Eles fazem de tudo para que a nossa autoestima seja minada diariamente. E o Mateus mostrou que não tem como minar a autoestima dele. Ainda falando sobre essa entrevista aí do Léo Dias, que agora tá morando em Brasília e não tá mais cobrindo só celebridades, o Mateus fala o seguinte, fala que quando chegou na delegacia, a mãe do agressor dele quis mudar e inverter as coisas. Dizer que, na verdade, o filho havia sido agredido primeiro. É aquele velho papo. As pessoas de classe média, da elite, da burguesia, elas não aceitam nenhum tipo de processo vindo de alguém que esteja abaixo delas na estrutura social. E aí, eles sempre se colocam como vítima, usando ou um atestado médico como muleta, ou uma
própria muleta ou cadeira de rodas, quando nós vimos aí casos de empresários e políticos presos. É um clichê brasileiríssimo. Então, na verdade eu vi os pais dele na delegacia no dia do ocorrido, que na hora que aconteceu, algumas pessoas ligou para os pais dele, e os pais dele já ligou na delegacia falando que ia levar o documento que comprovava que ele tinha essa doença. A mãe dele, quando chegou, tentou me intimidar também, falou algumas coisas, quando deveria ter falado aquilo. E no momento ela chegou em mim e perguntou se eu estava bem, porque na verdade ela estava tentando me passar como o agressor, né? E o filho dela como a vítima, né? Mas felizmente o povo já se mobilizou para ajudar o cara e não foi o Luciano Huck, foi o povo mesmo. A galera já levantou ali 140 mil, arranjaram 2 motos e até tentaram dar uma vaga para o Matheus estudar em uma universidade. E durante o papo com o Léo Dias ele rechaça isso. Ele fala, não, eu já fui editor de vídeos, já trabalhei em empresas, mas sou mais feliz fazendo entrega como motoboy, uma atividade que ele faz há 1 mês. E ele não vê o mundo como um lugar em que as pessoas precisam sempre progredir, subir de vida, e por isso ele descarta a possibilidade de aprender ali uma nova profissão numa universidade. Então, na verdade não tem objetivo, até recusei já esses convites, né, de estudar. Porque, igual eu te falei, eu não vejo o mundo como uma maneira da gente crescer, né? Na verdade eu acho que Porque assim, eu tenho uma vida, né? E assim, agora a minha vida infelizmente tá sendo cabeça para baixo e tá sendo visualizada, né? Porém eu tinha uma vida para trás, né? Assim, não é porque isso aconteceu comigo que o meu passado não mudou, né? E eu sempre tive essa visão, né? De que a gente não precisa de uma faculdade para a gente ter um bom trabalho, para a gente ter felicidade, né? Tanto que eu era motoboy e eu era muito mais feliz do que quando eu trabalhava em empresa, por exemplo. Assim. Eu não sei se essa é uma visão que o Matheus tem enquanto testemunha de Jeová, mas ele nega que o objetivo da vida humana é o crescimento eterno, que também coloca em xeque o sonho da universidade ser o único refúgio e garantia para quem vem de baixo conseguir ascender na vida. Até porque num país em frangalhos e que também priorizou o ensino privado de baixa qualidade, eu nem sei se eu tiro a razão do Matheus em negar essas ofertas que foram feitas para ele. E por fim ele dá uma aula sobre como agir quando você for vítima de um crime. Ele fala o seguinte: procurem a polícia em vez de ficar fazendo as denúncias por aí. Ele mesmo não tinha compartilhado o vídeo na rede social, porque isso é muito mais efetivo e é o que deve ser feito no fim das contas, né? Usar a rede social, a gente usa ali para debater, fazer um pouco de diversão na nossa vida, mas quando você for vítima de um crime, faça como o Matheus, cara. Não pense 2 vezes, procure ali uma delegacia, por pior que possa ser ir numa delegacia e fazer BO e ter que ficar ali refém dos trâmites burocráticos da nossa justiça, que nunca está do lado dos mais frágeis. É melhor do que você ficar usando Twitter, Facebook e Instagram como se fosse uma delegacia. É que isso tudo que aconteceu comigo, né, foi infelizmente mais um caso, né, de racismo, né? Não foi o único, não, depois do meu aconteceu vários, né, eu tenho certeza, e não vai ser o último, né? Porém, né, que a gente pode mudar isso um pouco, né? E assim, a gente vê muitos casos de racismo, né, que já foram explanados, né? E esse foi um pouco diferente, né, porque esse foi aqui, acho que o primeiro caso assim, que as pessoas se comoveu por uma atitude sem uma reação violenta, né? Foi uma atitude assim que eu tive de ficar tranquilo, né? Não tentar reagir ou não de usar isso, né? Porque tem muita gente agindo com violência contra ele, fazendo meme, né? Falando que ele era gordo, né? Então fazendo a mesma coisa que ele fez comigo, né? Então, assim, o que eu deixo de mensagem é que eu primeiramente não apoio nenhum tipo de atitude que seja violenta contra ele e que a gente pode mudar um pouco do mundo, né? Não vai acabar com tudo isso, mas melhorar um pouco do mundo, sendo diferente daquelas pessoas que vocês não gostam, né? E é isso aí, galera. Para todo mundo que curte o nosso trabalho aqui, nós temos nosso Apoia-se, nossa conta jurídica e também temos nossas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. E é isso aí, para todo mundo que se indignou com o vídeo, mas também curtiu a postura do Matheus, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. E para quem está discordando sobre o debate desse caso, mostrando como a nossa classe média pode ser podre, só tenho uma coisa para te dizer: não passarão.